Olá, pessoal. Estou aqui no Contrafluxo para gravar mais um episódio. E o tema de hoje é Entre Direitos e Exaustão. Eu sou Mel Santana, sou estudante de psicologia e hoje eu estou aqui com uma convidada mais que especial, que é a doutora Michele Pereira. Ela que é advogada, especialista em direito para os autistas, mãe atípica e a gente vai ter um papo muito legal aqui hoje, que a gente vai falar sobre inclusão e o tema central é Entre Direitos e Exaustão. A jornada emocional das famílias na luta por terapia, inclusão e dignidade escolar. Antes de mais nada, eu peço para que vocês comentem, compartilhem e curtam esse podcast para que a gente continue aqui trazendo mais assuntos sobre inclusão, que é de extrema importância. Doutora Michele. É um prazer estar aqui com vocês no podcast. Meu nome, como você bem falou, Michele Pereira. Eu sou advogada há mais de 15 anos, sou mãe atípica, tenho um filho autista de 8 anos, o Heitor. Eu tenho pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, Direito Previdenciário, Responsabilidade Fiscal. Também sou palestrante e escritora, sou coautora de 3 livros, sendo 2 falando especificamente de autismo e um trata sobre TDAH. E é um prazer estar aqui com você. Já que a gente está falando sobre inclusão, né, sobre dignidade, nada mais justo do que alguém que está aí vivenciando isso, não só como mãe atípica, mas também como profissional. E eu queria que a senhora falasse, mais ou menos, quais são os principais desafios que a senhora tenha enfrentado no quesito de garantir esse direito para essas famílias. Essa questão dos direitos dos autistas, ela é um pouco recente, vamos dizer. A primeira lei que a gente tem aqui no Brasil, que trata especificamente sobre direito do autismo, é a Lei Berenice Piana, que é de 2012. Por conta disso, a gente ainda enfrenta muitas barreiras quando o assunto é acesso aos direitos dos autistas. Essa lei ela foi muito importante, ela é muito importante para a comunidade atípica, porque ela classificou o autismo como deficiência e isso fez com que os direitos direcionados aos autistas aumentassem bastante. Então, hoje o autista ele tem todos os direitos que uma outra pessoa com deficiência física, auditiva, visual. Antes, isso não era possível, então eram direitos bem restritos ali, mais fundamentado com base na Constituição. E hoje a gente tem uma ampliação maior desses direitos. Mas, apesar disso, a gente ainda enfrenta algumas barreiras, por conta da falta de informação, né, da sociedade, de alguns profissionais da área da saúde, da educação, enfim. Então, eu entendo hoje que as maiores barreiras em relação aos direitos dos autistas é a falta de informação. A gente vem caminhando, a gente tem hoje um acesso maior à internet, né? A redes sociais que acabam divulgando informações, mas eu ainda acho que a falta de informação é o que acaba atrapalhando ainda a comunidade atípica. Perfeito. E, assim, a senhora como mãe atípica, né, que vem antes da advogada, como é para a senhora perceber que algo garantido em lei, né, a gente tem que ir brigar, tem que passar por todo esse processo exaustivo? Engraçado. Hoje eu sou advogada que só atuo com autistas. Por quê? Quando meu filho recebeu o diagnóstico, com 2 anos, eu fui fazer a matrícula dele em uma escola particular. E naquele momento a escola, quando soube que ele era autista, ela me disse, não, eu não quero o seu filho aqui. O seu filho não pode estudar na nossa escola. E pode fazer isso? Não, claro que não pode, tá? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, ela proíbe expressamente que as escolas recusem matrícula. É crime, não pode. Mas eu, como mãe atípica, naquela época eu não sabia disso. E fui vítima desse tipo de discriminação. Então, a partir daí, eu comecei a estudar sobre autismo, sobre as leis que garantiam os direitos dos autistas. Mas eu percebo que muitas mães hoje não sabem como questionar seus direitos, não têm a orientação necessária, né, para fazer esse questionamento. E por mais que esteja ali, a Lei Berenice Piana trazendo garantias, o Estatuto da Pessoa com Deficiência trazendo vários direitos e vários acessos, a Constituição, ainda assim a gente tem alguns obstáculos em acessar essas leis.
como eu falei inicialmente. Primeiro, por falta de informação e segundo, por resistência da sociedade, que muitas vezes não reconhece o autismo como um tipo de deficiência. É importante a senhora trazer essa coisa da falta da informação, porque isso tem um efeito cascata, né? Isso aí a gente vai chegar em um outro lugar, que é o sofrimento emocional dessas famílias, dessas crianças, desses adolescentes. E o impacto que isso tem gerado de forma generalizada, né? A falta de informação dessas mães faz com que atitudes como essa dessa escola, que, né, vai se perpetuando. E essas crianças vão sofrendo, essas famílias vão sofrendo. O que a senhora percebe, assim, quando uma mãe chega para a senhora para falar sobre o que aconteceu? Qual é a primeira atitude? O que a senhora percebe? O que a senhora tem a dizer sobre isso, assim, para a gente? Quando uma mãe ela me procura porque o filho teve a matrícula negada na escola, por exemplo, ou porque a escola se recusa a fazer as adaptações que é obrigação da escola, é direito do aluno autista, garantido por lei, eu percebo que essa mãe ela tem dúvida se realmente a lei obriga as escolas ou não. Então, ainda paira aquela nuvem de, será que eu posso exigir esse direito? Será que esse direito realmente pode ser concretizado? E aí, às vezes, as mães, ela tem o conhecimento do direito, mas ela não sabe como efetivar esse direito. Ela não sabe que ela pode notificar a escola, que ela pode demandar contra aquela escola, inclusive judicialmente. Então, muitas mães que chegam até mim, elas chegam assim... doutora, olha, a escola recusou a vaga para o meu filho, e agora? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso tomar alguma atitude? Então, às vezes, a mãe não tem esse direcionamento do que fazer e como fazer. Entendo. E para além da escola, a gente também tem a questão dos planos de saúde, né? Que eu acho que é uma outra seara ainda mais cabulosa, né? Porque os planos de saúde hoje têm negado, né, direito a essas famílias de algumas terapias, nega terapia ocupacional, fonoaudiologia. E como é que isso tem chegado assim no seu escritório? Como é que a senhora tem caminhado por esse assunto, né? Porque eu já ouvi falar, muitas mães falando também, que a criança necessitava, por exemplo, de um assistente terapêutico na escola e o plano de saúde negou, né? Como é que a senhora tem feito esse trabalho em torno disso? O que é que eu tenho observado em relação aos planos de saúde? Quando uma família contrata o plano de saúde, muitas vezes ela não tem ciência que aquele plano de saúde tem que prestar o serviço de qualidade e de maneira adequada. Não é simplesmente a família pagar, que é caro, né? É bem caro hoje o plano de saúde no Brasil. Então, não é o simples fato da família pagar e receber um não do plano de saúde. É uma relação de prestação de serviço. Se eu pago o plano de saúde tem que me prestar o serviço da melhor forma possível. E o que é que tem acontecido muito com as famílias atípicas? As famílias atípicas têm procurado as terapias, acesso às terapias, como você falou, terapia ABA, psicopedagogia, musicoterapia, e o plano de saúde simplesmente fala não. Olha, a gente não vai fornecer essa terapia porque não está no rol da ANS. Mas o rol da ANS, ele foi cancelado em 2022. Só que o plano de saúde, ele reitera esse discurso falso, fazendo com que as famílias recuem. Então, a família que não busca uma orientação jurídica, que não procura um advogado, que não procura se informar, ela acaba recuando, porque o plano falou para ela não, então ela acha que ela não tem esse direito. A mesma coisa acontece com o assistente terapêutico. Recentemente, a gente teve uma decisão da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, um parecer, na verdade, informando que o plano de saúde ele só ficaria obrigado a cobrir as terapias no ambiente clínico. E quando uma família vai e solicita o acompanhamento do assistente terapêutico na residência ou na escola, né, que são ambientes naturalísticos, conforme prega a ciência ABA, automaticamente o plano de saúde fala não. Esse não é um ambiente clínico. Só que tem um detalhe, Mel. O plano de saúde, a ANS falou que é em ambiente clínico. Ok. Só que quando a gente vai para a lei Berenice Piana,
a 12764 de 2012, que eu comentei, a lei fala que o autista tem direito a tratamento multidisciplinar e o assistente terapêutico faz parte dessa equipe multidisciplinar. Exato. Então, o plano de saúde, ele não pode negar. Quando o plano de saúde nega a participação do assistente terapêutico, tanto na escola quanto na residência, ele está impedindo que aquele autista faça o seu tratamento. E aí eu estou falando tratamento, mas autismo não tem cura, tá? No sentido de não é doença, então não tem cura, mas a gente utiliza essa terminologia. Uhum. Então, o plano de saúde proíbe, né, corta ali a possibilidade do autista fazer o seu tratamento, as suas intervenções terapêuticas de maneira completa e absoluta, conforme prescrição médica. Então, o plano não pode negar a participação do AT, seja em casa, seja na residência. E, geralmente, essa é a negativa mais frequente ou teria alguma outra? Não, eu nem digo que essa é a negativa mais frequente. Hoje, qual é o cenário que a gente tem enfrentado com os planos de saúde, que, no meu ponto de vista, tem sido muito pior do que as negativas de assistente terapêutico? Hoje, o plano de saúde, ele tem liberado as terapias básicas, mas, em contrapartida, no intuito de coagir as famílias, ele vai e coloca uma coparticipação num valor abusivo, fazendo com que aquela família não consiga continuar pagando o plano de saúde. Então, por exemplo, uma família contrata um plano de saúde e a mensalidade é R$700, por exemplo. Ela vai, contrata, começa a fazer as terapias do filho. Um mês depois, chega uma nota na casa dela de cobrança de R$700 da mensalidade, mais R$1.500 de coparticipação. Então, assim, o pai e a mãe atípico não sabem, meu Deus, eu vou pagar a mensalidade do plano, vou pagar a coparticipação, eu não tenho condições de pagar as duas coisas. Então, essa é a nova estratégia hoje do plano de saúde. Tá, você quer fazer terapia, você quer que seu filho faça terapia, a gente vai liberar as terapias. Mas a gente vai cobrar agora por cada sessão de terapia que ele faça. E isso está virando um impacto financeiro muito grande para as famílias atípicas. Então, as famílias não estão conseguindo dar prosseguimento à contratação do plano de saúde e acabam abandonando as terapias dos seus filhos. Hoje, esse é o pior cenário do plano de saúde, no meu ponto de vista. E qual o sofrimento que a senhora percebe que, assim, que é mais, que salta muito aos olhos quando essas famílias procuram? Como é que essas mães estão? Porque é importante, né, a gente falar sobre o estado emocional dessas famílias, porque eu sou assistente terapêutica, né, eu estou nas escolas, eu estou no ambiente domiciliar também, e eu percebo que existe uma exaustão muito grande emocional dessas famílias, porque elas estão realmente perdidas pela falta de informação. Às vezes, o plano de saúde faz essas cobranças abusivas, né? E como eu faço parte da equipe multi, eu tenho um olhar diferente da senhora que é advogada, né? Então, como é que a senhora percebe essas famílias? Qual é a maior queixa dessas mães, desses pais? Eu acho que a maior queixa é a exaustão, por lutar, por brigar o tempo inteiro. A mãe de autista, ela briga na escola para que o filho seja incluído, respeitado e tenha garantido os seus direitos, direito ao PEI, direito à adaptação pedagógica. A mãe briga contra o plano de saúde para que o plano de saúde libere as terapias e terapias de qualidade, o que na maioria das vezes não acontece, né? Os planos têm criado ali as suas próprias clínicas e alguns deles têm colocado os profissionais não tão qualificados. A mãe, ela briga para manter o orçamento doméstico, porque é tudo muito caro. Hoje, terapia é caro. Se for fora do plano de saúde, pouquíssimas famílias conseguem pagar. O plano de saúde é caro. As mães, principalmente de baixa renda, brigam para ver se consegue o benefício assistencial, mas aí quando chega no INSS, enfrenta capacitismo do perito e muitas vezes tem o seu benefício negado. Então, assim, hoje o cenário da mãe e do pai, eu falo muito mãe, porque a gente sabe que muitas dessas mães lutam sozinha, né? São abandonadas ali quando o diagnóstico chega. Infelizmente, sim. E aí eu falo, a mãe e o pai, a vida é de exaustão. É de luta, é de briga contra plano, contra escola,
em busca de respeito, dentro, às vezes, até do seu próprio condomínio, da sua comunidade, né? Que as pessoas não entendem, às vezes, ali, a pessoa autista. Enfrentando o estigma da população. Com certeza. É um cenário bem complexo e complicado. Adoecedor também. Adoecedor, exatamente. O que é que, de fato, falando sobre a questão escolar também, né? Que é algo hoje, inclusão é uma realidade. Eu costumo dizer que é uma realidade, a gente precisa olhar para isso com mais empatia, né, com mais seriedade também. Os profissionais precisam se capacitar, ter uma formação continuada, e a gente percebe, né, que as pessoas ainda estão meio que acordando para o novo cenário. O que é que a escola, doutora, pode e o que é que a escola não pode em torno da inclusão dessas crianças? Bom, o que é que a escola pode e deve fazer? O PEI, Plano Educacional Individualizado, que é o PEI que vai traçar todo o roteiro daquela criança dentro da escola, como aquela criança vai aprender, como aquela criança vai se desenvolver. E muitas escolas se recusam a fazer o PEI, por não saber como fazer, às vezes por falta de boa vontade, tá? A gente tem essas duas questões. O que é que ela deve garantir? As adaptações, porque não basta só fazer o PEI. Eu não preciso ter só o roteiro, eu preciso colocar esse roteiro em prática. Então, quais são as dificuldades desse aluno? O que é que eu posso fazer para facilitar a vida desse aluno dentro da minha escola? Eu, enquanto coordenador, eu, enquanto professora. A gente sabe que os professores também estão adoecidos, sim, sobrecarregados. Precisando de suporte, de apoio. Com certeza. Sim. E aqui eu não estou colocando culpa nos professores, até porque eu acho um absurdo o profissional de pedagogia sair da faculdade sem ter nenhum contato com neurodivergência. Não é ensinado na faculdade que ele vai ter aluno com TDAH, com TOD, com autismo, né? Com nenhum tipo de deficiência. Então, eu acho que deveria ser matéria obrigatória na faculdade de pedagogia. Como é que você pega um professor, coloca dentro da sala de aula, com 30 alunos, 6, 7 com algum tipo de neurodivergência, e você não dá nenhum tipo de norte para esse professor? Isso é muito frequente, isso tem acontecido com muita frequência nas escolas. Inclusive, é um tema interessante a ser abordado, né? Como é que as escolas estão se posicionando nesse novo cenário, os líderes dessas escolas, sim, né? Sim, principalmente os líderes. Está jogando a responsabilidade no colo do professor, e o professor é para dar conta de muitas crianças. Existe, sim, aquele profissional que você percebe que não tem muita boa vontade, mas existe aquele profissional que quer, né? Que tem vontade, mas às vezes não tem apoio. É uma jornada de trabalho exaustiva. Não sabe como fazer, não recebeu a própria orientação. Vida também, sim, né? Então, tem... o que eu pergunto para a senhora assim, sobre poder e não poder, tem algumas escolas aqui em Salvador que eles não aceitam a T da clínica, né? A criança tem uma necessidade de ter um assistente terapêutico, mas eles não aceitam a T da clínica. Eles falam que eles vão colocar um assistente terapêutico da escola. E, né, estudando também, eu sei que o assistente terapêutico, ele é clínico, né? Assistente pedagógico que é da escola. E manejo comportamental precisa ser feito pela clínica e não pela escola. Como é que resolve essa questão? Porque tem escolas que estão barrando mesmo. Não quero assistente terapêutico na minha escola, e as famílias estão ficando de pés e mãos atadas. Como é que resolve isso? Notificação extrajudicial. Como eu falei, a Lei Berenice Piana, ela fala que o autista tem direito ao tratamento multidisciplinar. O assistente terapêutico, ele é um profissional da área da saúde. Ele faz parte dessa equipe multidisciplinar. Então, a escola, ela não tem autonomia, ela não tem autorização para barrar a entrada do assistente terapêutico. A escola, ela pode escolher o acompanhante especializado, o professor de apoio e o monitor, que são profissionais da área da pedagogia, que devem ser contratados, treinados pela escola. O assistente terapêutico faz parte da equipe de saúde, faz parte da equipe multidisciplinar do autista. Então, quem tem o direito de escolher esse profissional? A família. Ou a família pode pedir orientação ali aos terapeutas que acompanham a criança. Então, essa criança é acompanhada por psicólogo. A psicóloga pode sugerir a contratação de assistente terapêutico, pode indicar, pode apontar, pode orientar esse assistente terapêutico, ou a própria família pode contratar
o assistente terapêutico, a escola não tem autonomia para decidir sobre o assistente terapêutico da criança. Isso não compete à escola, porque a gente está falando de matéria de saúde, e saúde não compete à escola. A escola é educação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perfeito, porque isso é muito comum aqui em Salvador. As escolas, elas estão tendo essa postura, eles estão barrando mesmo a entrada de assistente terapêutico no ambiente escolar com esse discurso, né? A gente oferece, fornece o AT, e a gente sabe que o AT, ele é da saúde, não é da educação. E isso tem gerado um desconforto muito grande para essas famílias que têm deixado, inclusive, de colocar os seus filhos em determinadas escolas que têm vontade, né, de colocar, que tem até uma boa indicação por conta desse detalhe, né? E aí, um outro efeito cascata. Essas crianças vão para outras escolas e, às vezes, enfrentam profissionais que não estão bem capacitados e aí geram uma série de problemas comportamentais, emocionais e pedagógicos também, né? A senhora como mãe, né, agora falando da mãe Michele, o que a senhora enfrenta com seu filho, se enfrenta, né? Porque há pouco a gente estava aqui conversando sobre essa ilusão que a gente tem. Ela é advogada, ela não deve passar por isso, porque a gente imagina que as escolas vão ter o mínimo de bom senso para não entrar nessa briga. Mas a senhora falou que não é a sua realidade. Eu queria que a senhora pudesse compartilhar um pouco disso. Seria bom se o fato de eu ser advogada eu estivesse blindada pelas escolas, né, e pelos planos, mas infelizmente não. Inclusive, ano passado o plano de saúde de meu filho foi cancelado. Eu tive que entrar com uma demanda judicial para restabelecer o plano de saúde. Então, para você ver que advogado também, né, sofre ali com essas questões. Eu esqueci a pergunta, fui para um lado. Normal. Sobre a sua história, né? Enquanto mãe atípica, para a senhora falar um pouco sobre desse lugar, né? Que precisa estar, além de brigar por outras famílias, né? Porque a senhora é procurada para isso, afinal de contas é especialista no assunto, mas também está ali brigando enquanto mãe. E tem uma diferença, porque enquanto mãe atípica, a senhora está envolvida emocionalmente, né? Embora no direito eu também acredito que sim, mas são envolvimentos diferentes. É verdade. A diferença eu acho que é só quando eu estou ali brigando por um cliente, eu sou totalmente a advogada, que estou buscando o melhor para aquela família, para aquele cliente que me procurou. Uhum. Então, ali é a advogada 100% racional, direcionada pela lei, que vai brigar com unhas e dentes. Uhum. Não que eu não faça isso quando a questão envolva meu filho. Claro que eu também brigo com unhas e dentes. Mas eu acho que é diferente porque tem essa questão do emocional mesmo, né? É meu filho, a gente tenta conduzir de uma forma que não chegue até ele também, né? Porque, assim, meu filho, ele é autista nível 2 de suporte e ele não tem deficiência intelectual, então ele tem muita percepção das coisas. Então, ele sabe que o emprego da mamãe é advogada, e às vezes ele até fala assim, mamãe, seu emprego é brigar, né? Então, eu tenho que ter todo esse cuidado quando eu vou buscar alguma coisa na escola, para ele não achar que eu estou indo na escola brigar, se é que, afinal das contas, a gente vai brigar mesmo, né? Mas eu tenho que tomar um pouquinho mais, tenho que ser um pouco mais contida, mais por causa dele. Entendo, é engraçado, mamãe, seu trabalho é brigar, as crianças são ótimas, né? Sempre surpreendendo a gente. Uma coisa que frequentemente, né, eu ouço assim entre um evento e outro, conversando com um profissional e outro, é também sobre a qualidade, né, desses profissionais, né, que possivelmente isso também deve chegar para a senhora de alguma forma, né. Eu trabalho como assistente terapêutico em algumas clínicas aqui de Salvador e estou à frente do setor de formação de uma de Lauro de Freitas, que é a Psicomais. E lá a gente tem uma preocupação muito grande em capacitar os nossos terapeutas, né, de forma geral, oferecendo ali uma formação continuada, cursos, né, de excelente qualidade e tá sempre trocando, né, entre os profissionais. Porém, infelizmente, essa não é a realidade na maioria das clínicas, né? E as famílias, elas estão sofrendo com isso. Principalmente porque quando a famosa liminar, né? Quando a famosa liminar sai, existe um mito dizendo que a liminar é da clínica,
né? Em alguns casos, vem direcionando algumas clínicas, né? E eu já vi mãe passando por um problema dentro de uma clínica específica e ela desabafar que ela não podia tirar, porque a clínica falou que a liminar era da clínica, né? E eu queria que a senhora esclarecesse isso, porque isso é muito sério e muito importante. Tá, como é que acontece com as questões das liminares? Primeiro ponto, quando a família ela contrata o plano de saúde, automaticamente ela fica ligada à rede credenciada, ela fica vinculada à rede credenciada. Se ela mostra que os profissionais da rede credenciada não conseguem atender ela de maneira suficiente e com a qualidade que ela precisa, aí a gente consegue fazer esse redirecionamento para uma clínica particular. A gente fazendo esse redirecionamento, geralmente eu, enquanto profissional, o que é que eu faço com as famílias? Olha, vá conhecer a clínica primeiro, se informe sobre os profissionais, peça referência de outras mães e observe se essa clínica realmente tem condições de prestar um bom serviço, o serviço que o seu filho precisa. A orientação dada. A mãe vai, faz toda essa pesquisa de campo, colhe informações sobre formação dos profissionais, eu oriento também, peça certificação dos profissionais, do psicólogo, do fonoaudiólogo, veja se bate com o que o médico prescreveu, cheque as informações. A família fazendo isso, voltando com um retorno positivo, essa clínica, você gostou dessa clínica, você acha que essa clínica consegue atender? Ok, a gente entra com o processo judicial e indica aquela clínica para o juiz fazer o direcionamento do plano de saúde. Isso significa que a mãe fica presa perpetuamente à clínica? Não. Se aquela clínica que a gente indicou, no meio do tratamento, ela não cumpre com o tratamento médico, ela tem uma troca constante de profissionais, ela tira os profissionais que apresentou no momento que a mãe for fazer a pesquisa e coloca só estagiário, a mãe ela não é obrigada a ficar naquela clínica. Perfeito. Ali foi uma indicação de uma pesquisa feita por ela. A princípio, ela elegeu aquela clínica como ideal, mas possa ser que no trajeto, no caminho do tratamento, ela tenha percebido que aquela clínica não era a que o filho dela precisava. Ela pode mudar, com certeza. Não existe problema nenhum. Ela vai fazer uma nova pesquisa de uma outra clínica e dentro do processo judicial, a gente vai informar que a primeira clínica que foi apontada não está fazendo o tratamento de maneira satisfatória. Com essa troca, ela perde algum direito de alguma terapia, alguma coisa, porque é um outro problema, né, que essas mães estão enfrentando, essas informações, assim. Sim. A liminar é da clínica, e se sair da clínica, perde a terapia tal. Eu escuto de terrorismo, né? Muita coisa. Terrorismo, coisas absurdas, gente. Que eu fico, gente, meu Deus, né? São famílias que estão precisando de acolhimento, de ciência, de qualidade de vida. E aí fica essa disseminação louca de tantas informações erradas, causando ainda mais sofrimento, é muito complicado. Infelizmente, a gente tem profissionais bons e ruins em todas as áreas. E aí você me trouxe agora um terrorismo feito pela clínica. Uhum. Porque se você sai daqui, você vai perder sua liminar, você vai perder as terapias do seu filho, aquela mãe, ela não vai sair. Ela vai ficar presa mesmo sabendo que o serviço é ruim, não está sendo prestado da maneira correta, mas ela não vai sair, ela vai ficar com medo. Porque já teve todo o processo para conseguir o gasto, que deu investimento, que às vezes as famílias pegam assim, raspa o tacho, né, para poder garantir algo que é direito Sim. daquela criança. Né, eu já ouvi de muita coisa, né? Eu costumo dizer assim, graças a Deus, eu não estou nessas clínicas, mas a gente tem contato com pessoas, né, com famílias que estão nessas clínicas. Eu trabalho em clínicas sérias aqui em Salvador e estou à frente do setor de formação dessa outra lá de Lauro de Freitas, que é a Psicomais, que tem essa preocupação. Sim. Né? De garantir sempre o melhor tratamento, a melhor intervenção, treinar os seus profissionais, tem muita seriedade no que faz. Que bom. E, infelizmente, não é a realidade. Não é a maioria. Né? Hoje virou quase um sistema de pirâmide, Mercado, né? É muito voltado para o financeiro. Só para te responder, Mel, essa pergunta que eu acho muito importante a gente deixar claro, a família que muda de clínica no meio da liminar, ela não vai perder nenhuma terapia, até porque quando se pede a liminar, a gente pede com base no laudo médico,
né? O que está prescrito ali no laudo médico. Então, a gente pede que o plano de saúde faça a cobertura de todas as terapias que estão prescritas. Então, se ela muda de uma clínica para outra, ela não vai perder nada. A nova clínica vai ter que realizar todas as terapias que estão no laudo e o plano vai ter que cobrir na nova clínica, tá? Perfeito. Outra coisa, a gente sabe que as intervenções terapêuticas dos autistas, elas são mutáveis. Então, assim, possa ser que daqui a 6 meses aquela criança precise de mais 3 horas, 3 sessões de fono, 3 sessões de psicólogo, a gente não sabe. Ou possa ser que ela precise menos. Olha, vamos dar alta aqui, ela não precisa de 3 sessões de fono, ela precisa só de 1 agora, a gente vai mudar para mais uma de TO e vai se ajustando conforme a evolução do paciente. O intuito é esse, as intervenções, elas não são suspensas, né, imediatamente, a gente sabe que é um período longo, mas esse processo ele pode sofrer modificações no caminho. Então, se a mãe está com a liminar, e ali na liminar ela tem concedido 5 terapias, depois ela precisou reduzir para 4 ou precisou aumentar para 6, dentro desse mesmo processo, ela consegue fazer esse manejo de terapias para o seu filho. Perfeito, muito bom. Já para a gente ir aqui finalizando, né? Eu tenho agora um novo parecer, né? Se eu não me engano, acho que é esse o nome, do decreto sobre inclusão, né? Teve agora, e aí muita polêmica em torno disso. Eu queria que a senhora me falasse sobre esse decreto, né? O que impacta de forma positiva, de forma negativa, né? Fala-se sobre a obrigatoriedade das matrículas dessas crianças nas escolas, né, regulares. E aí a gente caminha para algo que eu acho que é um avanço, né? Que a gente não vai ter mais escolas especializadas, né? Mas até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? A senhora como especialista. O decreto, eu acho que ele poderia ter dito muito mais. A gente precisava que ele esclarecesse alguns pontos que, na minha opinião, ficou obscuro. Mas eu vejo como algo positivo. Por exemplo, o decreto trouxe ali que o acompanhante, né, especializado, ele tem que ter uma formação mínima de 180 horas. Antes não existia isso na lei. A lei falava que a pessoa com transtorno do espectro autista tinha direito a acompanhante especializado se comprovasse a necessidade, mas não falava qual a formação desse profissional. Tem que ser um aluno de psicologia, de pedagogia? Qual a formação? Então, a lei, ela foi silente nesse ponto. E aí veio o decreto trazendo que o profissional tem que ter uma formação mínima de 180 horas. Também não disse qual formação, mas já trouxe. Já melhorou. A gente subiu um degrau, né? Porque poderia ser formação em educação especial. Formação, tá bom, tudo bem. Sobre essa questão da escola especial, o decreto não acabou com as escolas especiais. Não vai acabar com as APAES, né? Quando lançou o primeiro, teve aquele rebuliço todo. Meu Deus, vai acabar com a APAE. Eu vi vários vídeos e vários... Falei, gente, eu li esse decreto umas 15 vezes. Falei, gente, onde é que esse povo está enxergando que vai acabar com as escolas especiais? Que eu não estou enxergando isso. Eu fiquei bem preocupada com isso também, porque existe, né, a gente sabe que existem crianças que têm essa necessidade. Sim, né? que não consegue, de fato, frequentar a escola regular. A gente tem crianças no nível 3 de suporte que não conseguem. E crianças que não conseguem nem as escolas especiais. Então, a gente não pode fechar as portas das escolas especiais, porque tem um público que precisa muito dessas escolas. Mas o decreto não acabou com as escolas especiais. E detalhe, o decreto, ele não tem o mesmo poder que a lei. Qual é a função do decreto? É organizar a casa, no popular. Aquele decreto vem ali para regulamentar algumas coisas que não foram ditas pela lei. Mas o decreto não tem o poder de cancelar o PEI. Muita gente falou, gente, o decreto acabou com o PEI. Não acabou com o PEI. Não tem o poder de cancelar, não acabou com as escolas especiais. Então, o decreto, ele trouxe coisas positivas, no meu ponto de vista, trouxe. Poderia ter feito mais? Poderia, com certeza. Então, assim, outro ponto que foi importante que o decreto trouxe, a questão de não exigir o laudo médico para o acompanhante especializado. Hoje, as escolas, elas têm que fazer um estudo de caso,
tem que analisar ali se aquela criança, qual é o comportamento daquela criança, e a partir daí colocar o acompanhante especializado. Significa que esse poder está nas mãos das escolas? Não. Quando se pede um estudo de caso, a escola vai ter que ser obrigada a fazer o estudo e entregar à família. E a família pode levar esse estudo para a equipe multidisciplinar. Então, que as escolas não pensem que o poder de dizer sim ou não para o acompanhante especializado está na mão das escolas. Não, a lei Berenice Piana está aí, falando que o autista tem direito. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, muita gente tem interpretado o decreto de maneira equivocada. As escolas puxando para o lado delas, né? Dizendo que não vão precisar fazer isso e aquilo, mas não é assim. Como eu falei, a lei está aí para garantir. A lei não revogou nenhum direito, o decreto não revoga a lei. E a gente só precisa ficar atento na interpretação, quem está fazendo essa interpretação. Mas, de maneira resumida, eu achei que foi positivo. Ele trouxe coisas positivas, sim. Trouxe pequenos avanços, pequenos. Mas são avanços. E assim, o que a senhora considera que não foi tão positivo? Eu sou muito otimista. Não sei se teve alguma coisa que não foi tão positivo no decreto. É o que eu falei. Eu acho que ele poderia ter sido mais incisivo, mais claro. Olha, por exemplo, poderia ter estabelecido ali de maneira expressa o prazo para entrega do PEI. Né, que muitas escolas entregam o PEI, às vezes, no final do ano, gente. Pra que é esse PEI no final do ano? Para aproveitar para o próximo ano. Deve ser se antecipando para o próximo ano. O PEI, ele tem que ser feito no prazo máximo de 30 dias. A gente tem várias decisões judiciais confirmando isso. A gente não tem de maneira expressa ali na lei, mas a gente tem decisões judiciais que se transformaram em jurisprudência, confirmando que o PEI tem que ser feito no prazo de até 30 dias. Então, eu senti falta disso do decreto. O decreto poderia trazer esse prazo. Isso, né? Ser mais específico. Ser mais específico com relação à formação do profissional. Verdade. Então, eu acho que o decreto, ele não foi negativo, mas ele não veio resolver o que a gente queria que resolvesse. Perfeito. Doutora Michele, se a senhora pudesse falar agora, né, assim, já para a gente encerrar, para uma mãe desesperada, assim, que não sabe, isso é muito comum, né, não sabe o que fazer, a escola negou a matrícula, o plano de saúde suspendeu as terapias, uma mensagem, assim, de acolhimento que a senhora poderia deixar para essa mãe? Eu não sei se vai ser de acolhimento, eu acho que é mais de confronto. Doutora Michele sendo doutora Michele. É mais meu perfil de confronto. É verdade. Eu tomei como missão de vida tentar tornar a sociedade um pouquinho melhor. Eu sei que eu não vou conseguir transformar. Eu queria ter esse poder, mas eu sei que eu não vou conseguir. Mas eu sempre tento levar informação para as mães. Eu acho que quando você está no escuro, você não sabe para que lado você vai. Você não sabe se vai para o norte, para o sul, e isso é ruim. Quando acende uma luzinha ali de informação, você começa, então tem saída. Então eu posso resolver. Então, assim, primeira coisa, mãe instruída, mãe que busca informação, ela não é passada para trás com tanta facilidade. Então, busque informação pela internet, Instagram, Facebook, TikTok, o que você preferir. Mas procure saber. Não aceite o não da escola imediatamente e vá para casa. A mãe atípica, eu acho que já havia ali no DNA dela, né, o poder de enfrentar. Porque se a gente consegue lidar com o diagnóstico, que é algo bem complexo e bem difícil. Eu falo, né, em causa própria, porque eu passei por isso. Você está com sua gestação, imaginando 1000 coisas para o futuro do seu filho. E não que uma pessoa autista não seja capaz de realizar feitos grandes, né? Mas quando você recebe aquele diagnóstico, aquele impacto de, seu filho, ele vai agir diferente, ele vai ter atrasos, talvez ele não participe de uma universidade, talvez ele não se comunique. Uma série de coisas. Então, assim, né? você já... Meu Deus! E aí você continua tocando a sua vida com essas ideias na cabeça, então eu costumo dizer que a mãe atípica, ela tem um DNA diferente. E é um DNA de luta. A gente ainda não vive numa sociedade ideal.
Eu entendo que a gente ainda vai levar alguns anos para alcançar essa sociedade. A gente ainda enfrenta muito preconceito, muito capacitismo. Muitos adultos que estão recebendo diagnóstico agora estão sendo ignorados, estão sendo invalidados. Porque parece que o autista ele é só criança. Quando ele entra na adolescência, jogou o pozinho mágico, ele desaparece. Então, muita gente não consegue conceber que existe autistas adultos e que só se reconheceram e receberam o diagnóstico agora. Por quê? Porque antigamente não se falava nisso. Então, assim, retomando, né, até para concluir, a gente tem um DNA muito de luta, de força. E a mensagem que eu quero deixar para as mães é: a gente vai lutar sempre. A gente vai cansar, respirar e continuar lutando, porque o nosso sonho é que os nossos filhos tenham uma sociedade mais justa, mais respeitosa e mais inclusiva. Então, não aceito o não imediatamente da escola, não aceito o não imediatamente do plano, vai se informar, vai brigar, procura o PROCON, procura o juizado, procura o Ministério Público. Posta nas redes sociais. Posta nas redes sociais, faz um auê até conseguir ali o seu objetivo, que uma hora chega. É realmente uma luta, né? E primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite. Foi um imenso prazer, satisfação ter a senhora aqui. A senhora é muito competente, eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais, é maravilhosa. Eu Obrigada. Babando. E falar também, né, aqui para o público que assiste a gente, para comentar, curtir, compartilhar com o maior número de pessoas que vocês puderem, porque esse episódio, ele precisa alcançar muita gente, né? A inclusão, ela não é só jurídica, ela é emocional, é uma causa humana. A gente precisa levar essa discussão para o maior número de pessoas. E também pedir para que a doutora Michele diga onde é que a gente te encontra nas redes sociais, diga aí seu Instagram. Agora é o seu momento, faça a sua propaganda, que a senhora é boa nisso. Mel, eu tenho um Instagram hoje direcionado para as famílias atípicas, como eu falei hoje. Eu me identifico, eu me nomeio como advogada especialista nos direitos dos autistas, porque eu só atendo famílias atípicas hoje. Tomei como missão de vida isso, a partir do diagnóstico do meu filho. Então, as pessoas podem me encontrar no perfil michelepereira.adv. Lá, todos os dias eu posto vídeos sobre os direitos dos autistas, o que é que a escola pode fazer, o que é que não pode, como a mãe vai brigar com aquela escola, vai conseguir o direito do filho, o que é que o plano de saúde está enganando a mãe, como tomar medidas, direitos para autistas na fase adulta, que a gente não pode esquecer dos autistas que estão na fase adulta, que estão aí sendo negligenciados, com seus laudos invalidados, sofrendo depressão, ansiedade, suicídio. Então, eu recebo essas pessoas todos os dias no meu escritório e é uma realidade. A gente não pode jogar isso para debaixo do tapete, tá? Então, estou à disposição. Quem quiser me achar nas redes sociais, michelepereira.adv. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.